Mário Figueroa, arquiteto brasileiro, chileno de nascimento. Me formei na PUC de Campinas nos anos 80 e com doutorado na USP em 2002. Dou aula na Escola da Cidade, no Mackenzie já há 20 anos e recentemente assumi a coordenação do curso de arquitetura da FAAP em São Paulo. O escritório hoje se chama Figueroa.arch. Somos 3 sócios, além de mim, Letícia Tamizari, que é minha esposa também, e Marcos Vinícius Damon, que foi meu sócio na época de Estúdio América e hoje a gente continua trabalhando juntos. Além de nós, temos outros 2 arquitetos e mais 4 estagiários. Então a estrutura hoje estamos em 9 pessoas, fora um outro escritório de amigos, que é o Arques, que trabalha em paralelo junto com a gente em vários projetos. A arquitetura é um ofício complexo. Um antigo professor me falava que a arquitetura é a mais artística das técnicas e a mais técnica das artes. Ela está nesse limiar que torna isso tudo muito fascinante. Eu acho que cada vez mais, para mim, a arquitetura é um processo, é cada vez menos um objeto construído, mas é muito mais como se chega a esse objeto e como se usa depois esse objeto, como ele se relaciona com as pessoas. Eu acho que a gente está num momento de mudança de paradigma, talvez de entendimento que seja a profissão arquitetura, né, a profissão arquiteto e como se produz a arquitetura, para uma condição de oferecer talvez uma relação entre a sociedade muito mais sofisticada e completa do que simplesmente a condição tectônica da produção de um objeto construído. Eu acho que é uma necessidade de uma mudança de postura. Efetivamente, a gente precisa não só recuperar essa condição de participação, onde eu acho que historicamente houve momentos de fato que o arquiteto era mais participativo, mas a gente precisa reconstruir essa relação. Acho que qualquer avanço ele não pode ser romântico no sentido de uma recuperação só dessas relações sociais. Eu acho que é fundamental nesse sentido a arquitetura recuperar uma condição ideológica importante. A gente precisa se preparar tecnicamente, obviamente, para poder atender às solicitações imediatas que a sociedade coloca, mas eu acho que é uma condição muito mais ampla, muito mais participativa. E nesse sentido, eu acho que talvez os arquitetos precisariam sair de uma posição acomodada e avançar em relação às oportunidades que estão acontecendo. Acho que cada vez mais eu percebo que é fundamental você construir oportunidades a partir da percepção que talvez só nós tenhamos de olhar para esse mundo, olhar para a sociedade e perceber questões que faltam. E na América Latina é o que mais falta, é essa participação, essa conexão entre sociedade e Estado, a partir de uma condição mais dinâmica das relações e ter um suporte, principalmente urbano, né, de arquiteturas de responsabilidade urbana que consigam fazer essa mediação. Eu acho que é fundamental. Eu acho que, assim, bom, se de alguma maneira eu acho que Mies van der Rohe tinha razão, que é impossível fazer uma nova arquitetura toda segunda-feira. Eu acho que talvez quem olhe a nossa produção veja, obviamente, assim espero, uma linguagem, uma certa homogeneidade, que perceba que essa arquitetura vem de um certo lugar e tem uma certa coerência. A grande diferença, efetivamente, é o que eu tinha comentado, acho que é o processo. E o processo, principalmente no início dessa relação, no entendimento e na leitura do problema. O que a gente tem percebido, e a gente tem sido muito bem acolhido pelos clientes ultimamente, percebendo que uma solicitação simples, ela, no fundo, ela é muito mais complexa. Quando se pede A, às vezes o cliente não está percebendo que B, C, D e E
fazem parte dessa equação, influenciam a favor e contra, e a gente tem percebido que essa condição de oferecer essa leitura, sistematizar, explicar para o cliente onde estão essas relações e por que essas questões são interessantes, acabam potencializando o que era uma coisa específica para uma leitura mais ampla e muito mais satisfatória para o cliente, o investidor e quem vai usar isso posteriormente. Então acho que talvez a nossa inovação seja muito humilde no sentido de entendermos quais são as restrições da arquitetura e trabalharmos cada vez com equipes mais multidisciplinares possíveis, né? Então a gente acaba criando grupos de trabalho específicos por projeto, que envolvem arquitetos especialistas em áreas, luminotécnica, patrimônio histórico, que acabam fazendo parte, sendo coautores também do processo e também do projeto. Talvez seja o meu maior patrimônio. Eu dou aula há 20 anos e eu acho que 99, 95% das pessoas que já trabalharam comigo foram meus alunos. E isso me deixa, bom, primeiro, muito orgulhoso pela confiança deles trabalhar comigo, mas também por perceber que uma das qualidades que eu poderia ter como escritório é organizar rapidamente equipes, né, com essa configuração multidisciplinar. Sendo professor, você também conhece o outro lado, você conhece outros colegas, outros pesquisadores, né, que dão aulas em outros lugares, que tem linhas de pesquisa específicas, que também permite isso. Então, talvez sim, assim, hoje, se há um certo reconhecimento no trabalho que a gente faz, eu acho que grande parte da qualidade desse trabalho está depositada na montagem dessas equipes, né? E nesse sentido eu tenho muito orgulho de ter alguns parceiros super fiéis, assim, algum engenheiro calculista como o Ricardo Dias, por exemplo, que me acompanha já há 8 anos, né, em um monte de concurso, em um monte de projetos, e é um parceiro extraordinário, porque é um calculista que começa desde o início com a gente, hoje um pouco menos, ele está mais atarefado, mas é sempre muito prazeroso, porque é uma pessoa que projeta junto, não é uma pessoa que te traz problemas, ele constrói o processo junto com você. Hoje, se você se cai a rede, se você cai o servidor, eu acho que qualquer escritório para, assim, porque basicamente a gente acaba criando uma dependência normal na vida cotidiana das pessoas. Hoje, para quem vive nas metrópoles, nas grandes cidades, acho que é inconcebível você não estar conectado, né? Então, pela facilidade que isso tem, óbvio, eu tenho essa condição às vezes de escape, né? Você acaba sendo, às vezes pode acontecer com uma fuga, mas pra gente é fundamental. Como eu falei, temos parceiros que estão na Espanha, então essa condição da conectabilidade para a gente é fundamental. Hoje um pouco menos, mas temos projetos em vários lugares do país e a mesma questão é fundamental, né? Troca de informações, a velocidade, a agilidade, uma série de programas que auxiliam essa comunicação. Então é difícil, assim, por mais que a gente mantenha uma condição clássica do croquis, do desenvolvimento disso de uma maneira às vezes um pouco romântica do processo, isso rapidamente já entra na rede, já se distribui, se comunica, e eu acho que não tem volta, um processo que hoje seria muito complicado para mim imaginar um escritório, qualquer que seja, o nosso principalmente, sem o suporte da internet, de tudo isso que traz a favor. Eu acho que, como tudo na vida, tem prós e contras, mas você tendo muito claro o que você precisa e qual é o teu objetivo, o uso é absolutamente fundamental. É um ofício muito complicado. Eu acho que se você realmente construir essa relação de amor, né, de paixão pelo teu ofício, acho que talvez possa ser uma das melhores profissões do mundo. Se você não tiver essa relação, você vai sofrer o resto da vida. Então,
Eu acho que a principal recomendação é que consiga se envolver com isso. E acho que deve ser relativamente fácil, porque a arquitetura ela te oferece tantas possibilidades de atuação que certamente qualquer pessoa que considere o exercício projetual, seja qual for, em que condição, ela vai conseguir se entender e se realizar fazendo arquitetura. Agora, talvez dentro disso, a recomendação maior é que a pessoa tenha paciência. O ofício de arquiteto é um ofício de maratonista. Não dá. Se você acha que você quer ser um Usain Bolt, é melhor você fazer design, fazer moda, que tem um ciclo muito mais rápido. Os ciclos de arquitetura são longos e exigem muita paciência. Então, principalmente quando você é jovem, acho que você tem essa dificuldade de lidar com essa condição de ter que desenhar, esperar, aprovar, fazer orçamento, começar a construir. São ciclos muito, muito longos. Eu tenho um respeito gigantesco por todos os arquitetos que conseguem manter o escritório, porque eu acho que é um ato de coragem, de esperança enorme, assim, porque nada é a favor, né? Geralmente o cliente não é a favor, o prazo não é a favor, o orçamento não é a favor, tudo é contra, né? O Norman Foster fala sobre essa condição do arquiteto ser um otimista por natureza. Então você conseguir se manter funcionando é uma coisa, assim, um ato de coragem. Há uma diferença, eu acho que não existe má arquitetura, só existe arquitetura e o resto é construção. Se você consegue viver só de arquitetura, sem precisar fazer construção, talvez seja o melhor dos mundos, é o que a gente tenta fazer. A gente passa apertado muitas vezes, muitas situações, mas felizmente tudo que tem no escritório, independente do que porque pode parecer, como a gente faz muitas coisas, parece que a gente aceita tudo e não é muito bem assim. Na verdade, às vezes a gente recusa coisas porque simplesmente a gente acha que outras pessoas podem fazer melhor, e porque aquilo que a gente faz de melhor, que é pensar, refletir e tentar gerar uma condição que possa vir a ser arquitetura, não haveria condições para isso. Eu acho que há muitos exemplos na história da arquitetura dessa perseverança. E no fundo acho que talvez o grande esforço da humanidade, e principalmente em arquitetura, seja você ser coerente com o que você pensa, com o que você fala e com o que você desenha. E quando você é professor, acho que isso implica numa condição ainda mais forte de você manter essa coerência. Então o que a gente tenta fazer, e eu particularmente, porque sou mais velho do escritório, é avaliar cada decisão que implica em aceitar ou não aceitar certa encomenda, aceitar ou não aceitar certo cliente, participar ou não participar de certo concurso, porque isso implica numa condição de você fazer coisas que deveriam construir um processo e ter uma condição de clareza e dignidade em relação ao que você está fazendo e com o teu ofício, né?